Nosso direito à ambição. Isso faz parte do ser humano. Faz parte do espírito humano crescer. Somos ambiciosos por natureza. Ambição não é a mesma coisa que cobiça, são coisas diferentes. A ambição saudável é você crescer e deixar que os outros cresçam. Existe uma palavra japonesa chamada Kaizen. Toda uma filosofia montada nessa palavra, que é a melhora contínua. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje, per capita, está entre os 5 melhores do mundo. O que trouxe o Japão, um arquipélago de mais de 3.000 ilhas, você imagina o que é gerenciar um arquipélago, a essa posição. A filosofia Kaizen, melhora contínua. Só que nós nos acomodamos. A gente atinge um platô, um platô, e acha o seguinte, tá bom. A gente não continua nesse processo. Você imagina se você estiver num processo constante de melhora. Todo dia melhora um pouquinho. Todo dia melhora um pouquinho. Todo dia melhora um pouquinho. E isso muitas vezes não depende de nenhuma experiência, educação formal, não. Uma coisa é educação formal, é você ter o colégio, você ter o diploma. Outra coisa é a educação não formal, é a experiência da vida. É esse de vontade que você tem de crescer, é de você conseguir evoluir e com a vontade de viver. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Nós sabemos que uma pessoa começa a morrer quando os seus louros, o seu passado, as suas recordações começam a ficar mais importantes do que as suas ambições, mais importantes do que as suas metas. Uma pessoa começa a falar muito do que ela já fez, do que o que ela vai fazer. Você sabe que ela é muito orgulhosa do seu currículo que já passou. O currículo é uma coisa do passado, que já aconteceu. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu recomendo que você se concentre no futuro, porque é lá que você vai passar, é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Esse futuro que está começando agora, nesse momento aí. E à medida que ele começa, ele já vira passado. E agora, ele já ficou passado. A vida vai nesse constante. Passado, vai passando. E você está vivendo esse momento, esse momentinho, esse momento sutil. Você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você planeja só o amanhã, você não está vivendo a vida. Se você vive só o hoje, você também vai ter problemas. Então a filosofia simples é viver o hoje e planejar o amanhã. Howard Gardner diz que nós temos 9 tipos de inteligência. Essa que eu vou conversar não está na categoria dele, mas é muito prática. É a inteligência financeira. Você deve conhecer gente que tem mestrado, doutorado, pós-graduação em tudo, não consegue pagar o aluguel, tem que pegar o dinheiro emprestado com um cunhado. Você conhece gente que mal sabe escrever o nome, e que está muito bem financeiramente, obrigado. Você já parou para pensar qual é a diferença? É porque aquele muito intelectual, ele ficou tão intelectual, ele vive num mundo tão abstrato, ele não consegue ganhar dinheiro. E o outro é mais pragmático, é mais objetivo. Então, essa riqueza, ela depende de uma inteligência. Primeiro, ela depende de uma ambição, né? Porque tem gente que simplesmente não quer. Não, dinheiro eu não quero. Então já é um problema de crença. A crença é muito importante. Os nossos atos dependem de nossas crenças. Se você tem uma crença positiva, se você vai ter uma atividade positiva, um resultado positivo. Se você tem uma crença negativa, você vai ter uma ação negativa com relação àquilo, você vai ter um resultado negativo. Porque o seu resultado depende da sua crença, não só da sua crença, mas depende fundamentalmente da sua crença. Então a primeira coisa que nós temos que mexer nas crenças. Tem gente que tem muita crença errada e negativa com relação a dinheiro. Eu recomendo você ler um livro meu chamado Enriquecer, Ambição de Muitos, Realização de Poucos, onde nós trabalhamos nessas mudanças de crença, que é uma coisa que não se muda da noite para o dia. Tem que ser trabalhado, pensado, repensado, ouvido. Bom, isso é uma parte do processo, é você acreditar que é possível. Mas só acreditar não é suficiente. Aí você tem que ter a parte da estratégia, a parte de como fazer, o como fazer. Porque a crença explica o porquê, o que fazer. Agora, a prática, a tática, a estratégia, a tática, o operacional, explica o como fazer. Então tem que ter os dois componentes. Tem que ter o direito e o esquerdo, um lado e o outro.
Por isso que o nosso cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Eles têm funções diferentes, propriedades diferentes, e quando combinados, fazem uma sinergia. É quando 1 mais 1 é maior que 2. Você pode ter 1 mais 1 menor que 2, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 maior que 2. Na relação humana, a aritmética pode ser modificada. 1 mais 1 pode ser igual a infinito. Essa é a grande verdade. Então, quando você combina essas atividades, faz uma diferença enorme. Principalmente no que diz respeito à inteligência financeira. Que pode ser estudada, que pode ser melhorada, que pode ser desenvolvida. Ou seja, o seu coeficiente financeiro, você não tem que ter o mesmo. Você não está condenado a ser quem sempre foi financeiramente. A qualquer momento, isso pode ser modificado. Bom, ficamos por aqui.